Segunda parte do Bullenberg. Casa Branca e Congresso não chegaram a acordo e os cortes na despesa pública norte-americana entraram mesmo em vigor no dia 1 de março. Aumento do desemprego e redução do crescimento económico são as consequências dos cortes orçamentais na despesa pública. E a culpa é dos republicanos. Quem o diz é Barack Obama, depois da reunião inconclusiva com o Congresso. O presidente dos Estados Unidos considera os cortes estúpidos e afirma que vão implicar 750 mil despedimentos e uma redução de meio ponto percentual no crescimento económico. Minutos após a inconclusiva reunião com os dirigentes republicanos e democratas do Congresso, Obama considerou que estes cortes não eram necessários e que vão magoar as pessoas. Not going to be a apocalypse, I think, as some people have said. It's just dumb, and it's going to hurt. It's going to hurt individual people, and it's going to hurt the economy overall. But if Congress comes to its senses a week from now, a month from now, 3 months from now, then there's a lot of open running room there for us to grow our economy much more quickly. O presidente americano disse ainda ter apresentado uma proposta razoável, mas que houve má vontade dos congressistas republicanos. Even though most people agree that I'm being reasonable, that most people agree I'm presenting a fair deal, the fact that they don't take it means that I should somehow, do a Jedi mind meld with these folks and convince them to do what's right. Obama não convenceu, o Congresso decidiu. Os cortes vão para a frente. Diogo, e há pouco tínhamos falado da questão de Itália e de como os investidores não reagiram de forma muito significativa a todo este problema em Itália. Quando olhamos para os Estados Unidos, também não temos agora uma reação muito significativa a estas negociações que se arrastam há várias semanas e que, na sexta-feira passada, não tiveram desfecho favorável. Tal como no caso da Europa, os investidores habituaram-se nos Estados Unidos a uma leitura com juízo da incapacidade do Congresso chegar a um acordo na data certa. Por outro lado, houve uma intervenção por parte do Presidente da Reserva Federal a dizer que irá tomar em consideração, basicamente, o eventual efeito recessivo de uma entrada em vigor dos cortes automáticos, que ele avaliou em cerca de 0,5% do PIB. É significativo, mas pode ser eventualmente compensado por uma continuação ou eventualmente um alargamento de uma política voluntarista em termos quantitativos. Portanto, isto tudo faz com que os investidores hoje em dia continuem à espera de saber qual vai ser o resultado final deste jogo negocial. Tanto os democratas como os republicanos têm tudo a perder de não chegar a acordo. Portanto, irá haver acordo, não se sabe ainda os moldes, não se conhece os moldes, não se conhece os prazos, mas ele irá intervir nos próximos dias, basicamente. Portanto, os investidores não venderam porque estão à espera que, basicamente, haja uma boa notícia, ou pelo menos uma não tão má notícia como a ausência de acordo nos próximos dias. Portanto, estas negociações já não assustam. E nesta altura, estamos já próximo de valores máximos, no caso do Dow Jones. Isso também pode significar aqui um momento de inversão na tendência de ganhos nas praças norte-americanas? Ou seja, haver uma correção nos próximos dias. É difícil de antecipar esse tipo de correções por um motivo muito simples, é que os investidores continuam a ter notícias razoavelmente positivas do lado americano, tanto em termos de resultados, como em termos mais de médio prazo do que é que se está a passar com a economia americana. É uma economia que, contrariamente à Europa, tem vindo a ganhar nos últimos poucos anos peso em termos industriais e autonomia em termos da energia. Portanto, é uma economia que está por fatores externos, nomeadamente no caso da energia, a sua capacidade ou a sua nova capacidade de extrair shale gas, basicamente,
está a ganhar riqueza de forma externa, digamos, sem haver necessidade de ganhos de produtividade e, portanto, está a ganhar valor de forma um pouco independente do que é que se passa no resto da economia. E, portanto, é uma economia que não está assim tão cara como pode-se pensar, mesmo nos valores onde estão agora os índices americanos. Portanto, isto tudo significa que pode haver uma correção, nomeadamente se não houver, de facto, nos próximos dias um acordo. Contudo, os níveis de valorização... Prazo, ainda vês Estados Unidos como uma aposta boa em termos de investimento de ações? Não, é uma aposta neutra, ou seja, não considero que os Estados Unidos, tendo em conta o resto dos fatores, tenham, e nomeadamente tendo em conta os níveis atuais de preços do mercado, possam ter uma sobre-performance em relação à Europa, em relação ao resto do mundo. Contudo, não irá ser o mercado a mais sofrer nos próximos meses de uma eventual correção, porque é um mercado que, de facto, demonstrou a sua capacidade de resiliência nos períodos de forte volatilidade, que eu não advejo para já, mas que poderão acontecer, e, nesses casos, o mercado americano é sempre um mercado de estabilidade e de... como mostra, aliás, agora os níveis historicamente altos dos índices. De algum refúgio. Nuno, e como dizia o Diogo há pouco, parte desta tranquilidade dos investidores relativamente a toda esta discussão em torno do fiscal cliff ou do sequestration, como se chama, agora vem da possibilidade da Reserva Federal ter uma intervenção ainda mais ativa. Temos aqui esta economia ou os mercados norte-americanos claramente ligados à máquina, ou ligados à Fed. Sim. E não é uma novidade, não é? Já temos praticamente desde 2008 que temos os mercados muito dependentes do nível de injeção de liquidez que os bancos centrais... Mas não se vê a capacidade de se desligar, não é? Essa dependência não, parece que vem crescendo. Sim, isso efetivamente é uma dependência muito grande, ou seja, ainda há falta de confiança, os mecanismos de transmissão de liquidez tradicionais, ou seja, através do setor financeiro, não estão a funcionar e nós aqui em Portugal percebemos muito bem, e para ilustrar bem isso, é claro que o problema mundial e o problema na Europa não é tão grave como em Portugal, mas as pessoas percebem e os empresários percebem a dificuldade que têm em ceder crédito e é basicamente isso que não está a funcionar, não só em Portugal, mas à escala global. Isso é que é de facto mais preocupante e, portanto, esta necessidade das autoridades monetárias continuarem a injetar liquidez no sistema para dar alguma confiança, para que todos os agentes tenham liquidez suficiente para prestar e para fazer fluir esse dinheiro para a economia, coisa que ainda não tem de facto acontecido. Mas o que temos aqui, o primeiro ponto é que o sequestro da despesa pública nos Estados Unidos, eu acho que, apesar de poder ter um impacto significativo sob o ponto de vista económico, é 0,5% do PIB, eu acho que a verdade estamos aqui a um nível mais de problemas políticos e de negociação política do que outra coisa. Tem a ver com os democratas que querem cortes em determinados setores, os republicanos querem fazer prevalecer o domínio militar dos Estados Unidos e, portanto, são menos suscetíveis e estão menos de acordo com cortes, por exemplo, no orçamento da defesa dos Estados Unidos, que é $1 trilhão, é mais do que todos os outros países juntos, ou seja, os Estados Unidos investe ou gasta no seu orçamento de defesa mais do que todos os outros países juntos e, de facto, é aí que os democratas querem fazer o maior corte e os republicanos não, e, portanto, não chegam a entendimento. Portanto, eu acho que estamos aqui, é verdade que há aqui algum impacto económico e que não é despeciente, mas a verdade é que estamos aqui mais numa luta de políticas do que propriamente de impacto económico que isto venha a ter. Porque já sabemos... Em termos de investimento, eventualmente chocou mais no final do ano passado, ou preocupou mais os investidores no final do ano passado, e agora, passado este tempo todo, já fizeram as contas e já fizeram que e a componente que tinha, de facto, isto implica ou impacta, é um problema operacional na condução da política orçamental nos Estados Unidos. De facto, não é uma boa notícia, não é uma boa notícia de todo, mas a verdade é que o impacto económico que os aumentos de impostos automáticos que iríamos ter, esses sim que foram negociados, que iriam ter na economia americana, caso não se tivesse chegado ao acordo no dia já 1 de janeiro de 2013, esse sim, o impacto económico era bastante mais importante do que este propriamente da despesa pública e de quais são os setores onde se deve investir. Mas a verdade é que, em termos de investimento, eu acho que nesta altura os investidores estão muito mais concentrados na dinâmica macroeconómica do que na dinâmica microeconómica das empresas. Estão muito mais concentrados
nas ações que as autoridades monetárias e que os governos vão ter, nomeadamente ao nível da expansão monetária, e assegurar que esse processo vai continuar, tal como tu disseste, que não se vai desligar a máquina, ou não se vai desligar as economias da máquina da impressão de dinheiro, do quantitative easing, do que propriamente do valor das empresas. Porque, ao nível do valor das empresas, o que tivemos foi, durante os últimos 4, 5 anos, o dinheiro a ser canalizado, sobretudo, para investimentos de baixo risco, nomeadamente treasuries e bonds. E outros instrumentos de refúgio. E o que nós temos é, de facto, muitas mais notícias já incorporadas no preço das ações e as ações já descontarem grande parte daquilo que tinham que descontar, ao fim e ao cabo. E, portanto, nós sabemos que as ações têm esta particularidade, que é descontam sobretudo o amanhã, e não é o amanhã no sentido literal da palavra, é um amanhã longínquo, não é um amanhã médio, longo, até muito longo prazo, ao contrário das obrigações, onde os investidores, quando optam por investir numa obrigação ou outra, basicamente o que estão a olhar não são para as perspectivas, ou não é tanto para as perspectivas de longo prazo, mas para a capacidade que o emitente tem de fazer cumprir ou de cumprir a dívida e essas obrigações de curto prazo. E, portanto, há aqui uma dicotomia muito assinalável entre investimento em ações e investimento em obrigações, e portanto nós sabemos que já normalmente as ações têm alguma relutância ou têm alguma lentidão em responder a notícias macroeconómicas ou alterações, até porque essas não são logo visíveis na economia e, portanto, dos ciclos económicos. E, portanto, eu acho que enquanto que os políticos e enquanto que as autoridades monetárias continuarem a manter as economias ligadas à máquina com programas de expansão monetária, quer convencional, quer menos convencional, e enquanto os preços das ações continuarem em níveis relativamente razoáveis, vamos ter, de certa forma, uma atitude de ignorar estas más notícias, até que, de facto, se chega à conclusão de que não há volta a dar e que voltamos novamente e tivemos novamente a períodos mais agudos de crise, que para já, mesmo com as eleições na Itália e mesmo com este problema do sequestro da despesa pública nos Estados Unidos, parece que não vai acontecer, pelo menos no curto prazo. Diogo, e só para concluir ainda relativamente a esta questão de estar ligado à máquina ou dependente dos bancos centrais, até que ponto é que isto é sustentável? Sobretudo nos Estados Unidos, como o Nuno dizia, desde 2008 que temos a Fed aqui a segurar as pontas. Pessoalmente isto assusta-me mais enquanto detentor, digamos, de obrigações, de dívida pouco arriscada, do que enquanto detentor de ações. Creio que enquanto tivermos uma divergência tão elevada de níveis de rendimento implícitos entre obrigações e dívida soberana de alta qualidade, não é possível haver uma correção significativa e sustentável, digamos, a médio prazo dos mercados de ações. O que pode haver, no entanto, é de facto uma desvalorização significativa das obrigações, que não será brusca, porque é raro, digamos, haver movimentos de mercados extremos em termos de obrigações, como os bonds ou as treasuries americanas, mas irá ser uma desvalorização contínua ao longo de 3, 4, 5 anos, de forma a que os níveis atuais, que são claramente excessivamente baixos dessas obrigações, venha a recuperar valores mais razoáveis da ordem dos 4%. Portanto, isto significa que o investidor, digamos, da asset allocation, que tenta ponderar o seu risco entre ações e obrigações, está hoje numa posição extremamente complicada de não saber onde há de alocar a sua porção de ativos obrigacionistas. Do lado das ações, eu francamente estou relativamente tranquilo. Vejo, digamos, uma oportunidade de continuar a investir, a constituir uma carteira nos próximos anos, enquanto do lado obrigacionista, de facto, sentimos-nos muito mais entalados nas nossas escolhas, porque, de facto, entre ter a certeza de perder dinheiro ou ir buscar obrigações onde eu sei que o rendimento será necessariamente extremamente baixo e onde posso eventualmente ter um pequeno risco
de volatilidade, ou obrigações de alto rendimento, onde aí a volatilidade é significativa e o nível de rendimento também já não está nos níveis onde estava há um ano atrás, francamente a escolha começa a ser muito complicada. E é sinal, de facto, de tempos diferentes. Diogo Teixeira, Nuno Serafim, obrigado pela presença neste Bloomberg. Na próxima semana aqui estaremos para comentar outros temas em destaque nos mercados. Até lá, boa semana.